O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Aplauda o Evangelho do Senhor. Amém. Então nós podemos sentar para a nossa homilia, a gente não pode disfarçar o nervoso que a gente fica, né, de celebrar aqui, assim, desse jeito, de saber assim, quantas graças Deus vai derramando em nossa vida em meio à canção nova. E eu digo, para estar aqui é obra do Pai das Misericórdias, é obra da misericórdia de Deus. E me alegro muito, porque Deus mais uma vez olha para esse padre com bondade, olha para esse padre com misericórdia. E meus amados, nós estamos nesse tempo, que é o tempo do advento, é um tempo de uma espera, é um tempo de aguardar o Senhor que vem, do Senhor que vem para salvar. Nós precisamos ter essa consciência sempre na nossa vida. O nosso Deus, Ele vem para salvar. E eu tenho proclamado isso constantemente, porque no ano passado eu experimentei a salvação na minha casa. Minha mãe veio prosana também, está aqui. Ano passado ela ficou 63 dias entubada numa UTI, fez traqueostomia, e a gente tinha tido a minha mãe como morta. Nos posicionamos sobre a rocha. A liturgia de hoje também ela nos convida a colocar os nossos pés sobre a rocha, a colocar os nossos pés sobre aquele que é mais forte. Porque se nós colocamos os nossos pés, olha para o irmão que está do seu lado e diga isso para ele, fala: meu irmão, se você colocar os seus pés sobre aquele que é mais forte, você, a sua família e a sua casa será salva. Você acredita nisso, sim ou não? Então dá uma salva de palmas para Jesus. E é uma decisão. Nós precisamos neste tempo colocar os nossos pés sobre aquele que é mais forte. Porque é Ele que vai nos libertar das nossas escravidões. É Ele que vai nos cercar, como diz o salmista, é Ele que vai nos cercar de carinho e proteção. É Ele que vai erguer muralhas na nossa vida, gente, muralhas tão altas, tão altas, tão altas, que o inimigo não poderá penetrar jamais. E essa é a consciência de Isaías. Gente, essa profecia da primeira leitura belíssima. Isaías vê a luta de um povo que está exilado, a luta de um povo que está cativo, mas a luta de um povo que precisa ser animado para continuar caminhando. Bata no seu coração e diga com o Padre: Senhor, anima-me, para que eu possa continuar caminhando, prosseguindo, rumo à minha missão. Amém. E quantos de nós estamos desanimados? Porque às vezes estamos longe das promessas de Deus. Ou porque nos deparamos com frustrações, com medos,
com angústias. Quantas vezes nós não encontramos uma palavra para nos apegar e dizer: meu filho, toma, levanta e continua seguindo. E Isaías hoje dá essa palavra para aquele povo que estava exilado, que estava longe da sua terra, que estava longe do templo. E ele vai dizer para o povo: naquele dia cantarão um canto em Judá. É um canto de vitória, uma cidade fortificada, é a nossa segurança. O Senhor cercou de muros e antimuros. É isso que acontece com aqueles que colocam a sua confiança sobre aquele que é mais forte. A sua estrutura é cercada de muros e antimuros, e esses habitam em segurança. E quem foi que colocou esse povo em uma estrutura de segurança? O Senhor. Por meio de quem, gente? Por meio de Ciro, um rei persa. Se a gente for pegar toda a literatura do Antigo Testamento, o povo do Oriente Médio e as conquistas de terra, a gente vai perceber, entenda isso que o padre está falando, preste atenção para você não se perder, preste atenção aqui no padre. A gente vai perceber no Antigo Testamento e a história do povo de Israel, todas as vezes que eles ficavam exilados, todas as vezes que eles ficavam em cativeiro, é porque um rei se posicionou com mais força, tomou as suas propriedades e jogou eles longe da sua religiosidade, longe da aliança com Deus, longe de sua cultura religiosa. Então apareceu um rei que era mais forte, que no caso foi ali Nabucodonosor, no primeiro e no caminho do segundo exílio, que jogou o povo no exílio da Babilônia. E eles estavam despatriados, estavam longe de tudo. Porém, nós temos a figura do rei Ciro da Pérsia, que é conhecido na Sagrada Escritura como servo de Deus, aquele que seria levantado por Deus para destruir a Babilônia e colocar a Babilônia, que estava seguindo o orgulho do seu poder, em uma situação de vergonha. E é justamente isso que acontece. Um rei que é mais poderoso, concede a libertação ao povo de Israel. Estamos nos aproximando do Natal. Estamos nesse tempo de advento. 4 semanas esperando aquele que vem, e aquele que vem como um rei. Ele é o rei. Ele é o Messias. É ele que vem para salvar. É Ele que vem se levantar em nosso meio. E aí no Evangelho nós estamos observando que Jesus está dando uma orientação para os seus discípulos e para aquele povo. Qual é a orientação que Jesus está dando? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas é aquele que põe em prática a vontade do meu Pai. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e a põe em prática, este homem é um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem é um homem prudente, minha gente? Aquele que ouve as minhas palavras, aquele que coloca em prática a minha palavra. Nós temos uma jaculatória na igreja, que eu acredito que todos vocês sabem. Eu vou dizer e eu quero ouvir vocês respondendo com força, combinado? Vamos lá? E o verbo divino se fez carne. Nossa, como vocês estão inteligentes, dá uma salva de palmas para vocês. Que bonito, é sinal que vocês estão rezando. Diga comigo, e o verbo divino se fez carne. E a palavra de Deus se fez carne. E habitou entre nós. Jesus Cristo é o verbo encarnado do Pai. Jesus Cristo é a palavra encarnada do Pai. Quem ouve essa minha palavra e a põe em prática, esse é um homem prudente que está com aquele que é mais forte, que está com a sua casa construída sobre a rocha. Mas não basta ouvir. Basta ouvir, minha gente? Não. Tem que pôr em prática. Não basta ouvir. O povo de Israel,
o povo judeu, no Antigo Testamento, eles ouviam as Escrituras, que viria um Messias, e viria um Messias para salvar, para realizar obras novas, para restaurar Israel. Eles ouviram todo o Antigo Testamento. Eles tinham ouvido tudo, eles ouviram tudo, mas na hora que o rei se encarnou, na hora que a palavra se fez carne, na hora que a palavra habitou em nosso meio, o que esse povo fez? Eles ignoraram a palavra que estava sendo gritada para eles, um novo tempo e um tempo de conversão. Não basta ouvir a palavra de Deus. Coloca a mão sobre os seus ouvidos e diga, compadre: Senhor, eu não quero somente ouvir a tua palavra, mas eu quero, Jesus, encarnar essa palavra na minha vida, na minha história, nas minhas mãos, no meu olhar, no meu falar. Jesus Cristo, meu Rei forte, diga isso: Jesus Cristo, meu Rei forte, eu não quero te ignorar, como o teu povo te ignorou, mas eu quero te perceber, e eu quero te carregar, aonde quer que eu vá. Amém. Meus amados, não basta ouvir a palavra de Deus. O povo de Israel simplesmente ouviu a palavra, ouviu o que os antigos profetas falaram, eles ouviram. Mas quando eles se depararam com a encarnação viva da palavra, com Jesus que estava vivo, eles ignoraram. E qual foi o adjetivo que eles receberam? Mestres, hipócritas, fariseus, sepulcros caiados. E eu digo para você, que está aqui hoje, bonito, que veio para o Osana Brasil, que maravilha, dá uma salva de palmas para essa decisão na sua vida. Eu digo para você que ouve a palavra de Deus. Cuidado, você que está ouvindo a palavra de Deus, para não receber esse mesmo adjetivo que Jesus usou com o povo de Israel, com o povo da aliança. Que adjetivo, Padre? Mestres da lei hipócritas. Padre hipócrita, ministros hipócritas, músicos hipócritas, pai hipócrita, mãe hipócrita, profissional hipócrita, porque você ouve a palavra de Deus, mas você não encarna essa palavra, mas você não coloca essa palavra em prática no seu dia a dia. Hipócrita. Nós precisamos vigiar as nossas ações em todo o tempo e em todos os momentos, para que as nossas palavras e aquilo que o Senhor nos ensina seja colocado em prática. Seja colocado em prática, encarnar o verbo divino em nós, como nós rezamos, no nosso olhar, nos nossos gestos, no nosso falar, no estar próximo ao irmão, de perceber que é assumindo a postura desse Rei Jesus que vem, e Ele é mais forte, assumindo essa postura, que eu conseguirei levar salvação para aqueles que precisam. Gente, foi assim com Nossa Senhora. Foi assim com Maria. Maria recebeu o verbo dentro de si. Maria carregou Jesus dentro de si. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, fala bem assim para ele: meu irmão. Fala mesmo, diga mesmo com a máscara, diga, fala: meu irmão, esforce-se em tudo para carregar Jesus contigo. Amém. Nossa Senhora carregou Jesus com ela. E aí, quando Nossa Senhora, gente, chega lá na casa de Isabel, não sei se vocês lembram desse texto, no Evangelho de Lucas, quando Maria sauda Isabel, o Evangelho vai dizer que a criança estremeceu dentro do ventre de Isabel. Por quê? Simplesmente pela presença de Maria?
Não, porque ela carregava o Cristo. E Isabel exclama de forma muito perfeita: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Quando você, estou falando para você que está aqui, você que está em casa também. Quando eu, Padre Jefferson, quando você tiver contato com as pessoas, sejam elas quais forem, as pessoas precisam, gente, preste atenção, você precisa tirar daquelas pessoas um espanto. Falar aqui com o Emmanuel Stene, né? Como posso merecer que um cantor do meu Senhor venha cantar na minha missa, nessa missa, porque carrega a Deus? Como posso merecer que um padre do meu Senhor me venha visitar lá na sua vizinhança, a sua vizinha chata, às vezes que você não suporta ela, mas você tem que ter Jesus encarnado na sua vida. Quando você chegar na casa da sua vizinha, lá a sua vizinha precisa exclamar dentro dela: como pode essa minha vizinha do meu Senhor, que comunga a Eucaristia, que está ali, me vir visitar? E esse espanto, e esse estremecer, e essa alegria brota porque você carrega Cristo. Você ouve a palavra do Cristo e você pratica o que Cristo diz, então você também se torna um forte e uma força com Cristo. É a mesma coisa quando Maria chegou naquele templo junto ao velho Simeão, de forma muito bela, e quando Simeão vê aquela criança, ele entra em um estado de descanso. Deixai agora o vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste ante a face das nações, uma luz para brilhar para os gentios e para todos aqueles que jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados. Simeão, ele entende a presença do Cristo, ele ouviu as Escrituras e ele encarnou a presença do Cristo em si, e quando nós encarnamos a presença e o ser de Cristo em nós, nós conseguimos encontrar uma luz, gente, uma luz que ninguém consegue perceber, e o nome dessa luz, que nós não podemos perder, e eu digo isso porque o Senhor já me revela isso. Quantos de nós perdemos a luz? Quantos de nós perdemos o brilho no nosso olhar? Quantos de nós perdemos a esperança? Feche seus olhos um instante. E vai percebendo na sua alma, onde está escuro ainda, onde a luz do Senhor precisa adentrar. Não adianta acender 1 milhão de pisca-pisca dentro da sua casa, se a sua alma está escura. Não adianta, eu sinto muito te dizer, mas não adianta. Perceba a luz que é Cristo na sua alma e enche o teu coração de esperança. Você tem ouvido de pessoas: não vai dar certo, a sua família não presta, o seu casamento não presta, os seus filhos não prestam, mas o Senhor nessa hora, Ele está te chamando à esperança. Enche o teu coração de esperança. Você que veio para esse território sem esperança, enche o teu coração de esperança nesta hora, porque Cristo é apresentado a ti, a tua alma, e eu te convido, pensa nos teus, pensa nos da tua casa nesse momento, aqueles que estão em depressão, aqueles que estão como que fracassados, sem motivação, pensa neles, e vai carregando esse Jesus para a presença deles, e vai levando descanso para eles nessa hora, e diga comigo nesta hora: Senhor Jesus, na tua presença, eu quero renunciar a todo espírito de desesperança, a todo espírito de desespero, a todo espírito de angústia, a todo espírito de surdez. Eu renuncio nessa hora, Jesus, e diga com o Padre: e eu acolho a tua luz sobre a minha vida e sobre a minha história. Amém. Perceber o Cristo que se encarna. Nós precisamos perceber esse Cristo que se encarna. Eu amo muito, gente,
É uma leitura espiritual, não vou falar que a gente tem que ler todo mês, mas deixa eu colocar aqui para vocês. De 2 em 2 meses, o Evangelho de Lucas 23. Lucas 23 traz o relato da paixão de Cristo. E quando a gente percebe o Cristo que se encarna, o Cristo que sofre, a gente percebe aonde nós devemos chegar. É a tua meta, é o teu propósito. É esse Cristo que se encarna. Esse Cristo que se encarna é a tua meta, é o teu propósito. Então, Lucas 23, nós estamos hoje, dentro dessa campanha, a minha família está protegida pelo sangue de Jesus. E na encarnação de Jesus, nós sabemos que tudo isso vai culminar na nossa salvação. E é uma salvação e uma vitória que passa pela cruz. E nós vemos alguns movimentos do sangue de Jesus que nós precisamos assumir para nós, mas que também nós precisamos assumir para salvar os nossos. Quando nós percebemos aquele movimento de Jesus, que no alto da sua cruz, olha ali para aquela cruz nesse momento, que no alto da sua cruz, ele olha todos os seus algozes, todos aqueles que o feriram e o maltrataram, e olhando para os seus algozes, para aqueles que o feriram, com o seu sangue derramado, Jesus, ele já olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse movimento de Jesus crucificado e ensanguentado na cruz nos demonstra uma das formas que nós precisamos encarná-lo em nossa vida. Padre, como é que eu devo encarnar Jesus na minha vida? Sabe como? E esse tempo está precisando disso? Perdoando os teus inimigos, perdoando os que te maltratam. Observa que o reinado maior de Jesus se dá na cruz. Ele reina na cruz, o seu trono é a cruz, e ele nos exerce que a forma de governo dele, qual é a forma do governo de Cristo? A forma do governo de Cristo é nos perdoando, para nos dar chances de recomeço. Foi assim com os seus algozes, mas foi assim também com Dimas, o bom ladrão. Jesus, no trono da sua cruz como rei, coroado como rei, é questionado. Não vou lembrar o nome do outro bandido, mas é o bandido mau. Ele se volta para Jesus: não és tu o rei que destrói e constrói o templo em 3 dias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Jesus é reconhecido como rei por aquele homem, mas foi uma forma de reconhecimento por ironia. Mas Dimas, o bom ladrão, ele olha para o seu colega do outro lado da cruz e diz: não vês que esse homem é um justo? Não vês que ele não tem pecado como nós tivemos pecado? Não vês? E Dimas humildemente diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no paraíso. E Cristo que se encarnou, gente, preste atenção no que o Pai está te dizendo. O amor que se encarnou, o rosto misericordioso do Pai, a personificação do Pai, o amor encarnado, no último momento, na última instância, ele libera um perdão total para que aquele homem volte ao estado de paraíso. Para que aquele homem volte ao estado da graça, ele dá uma boa sentença para aquele homem. Quantas vezes nós condenamos o outro? Está aí sentado bonito, mas quando o outro erra, é o primeiro a enfiar o dedo na cara e dizer: você não presta, você vai para o inferno, você o quê? Cadê o teu cristianismo quando o outro está gritando? Cadê o Cristo encarnado que clama por misericórdia da alma abatida? E Jesus diz: amanhã, hoje mesmo, eu acho, Jesus falou, era hoje, era para agora, hoje mesmo, ele falou, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Isso é ser cristão, isso é ouvir a palavra do Senhor.
Isso é colocar em prática a palavra do Senhor. Isso é assumir o sangue de Jesus para salvar a minha alma, e reconhecendo esse amor na minha alma, dentro de mim, eu passo a transbordar deste amor com todas as realidades que eu tenho contato. Isso é assumir uma tradição, não digo nem tradição, assumir uma religiosidade baseada no sangue precioso de Jesus, que se encarnou para nos salvar e ser agente de salvação aonde quer que estejamos.